Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcela Vietes, sou estudante de medicina e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre os erros que eu cometi durante a minha preparação para o vestibular e para o Enem e de que forma que perceber esses erros e consertá-los fez muita diferença na minha preparação e me possibilitou estar onde eu estou hoje, né? Com uma vaga numa universidade pública. Eu decidi gravar para vocês esses vídeos começando pelos meus erros, porque eu achei que fazia mais sentido. Além da questão da base, né, que eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, que aí realmente essa parte eu acho que ela é interessante que venha primeiro, eu achei que falar sobre a minha rotina de estudo, sobre os métodos de estudos que eu usava, que livros, enfim, tudo a respeito do que eu faço positivamente na minha preparação, eu achei que não fazia sentido falar sobre isso sem comentar primeiro o que eu fazia de erro que me sabotava. Eu senti isso, né? Eu falo isso pra vocês com base na preparação que eu tive, né? Pra quem não assistiu ainda os vídeos anteriores, eu estudei durante 2 anos pra passar em medicina. Eu usei muito do que eu fiz no primeiro ano como base pra correção pro meu segundo ano e deu resultado. Então, eu me baseio nisso pra orientar vocês. E algo muito importante, eu elenquei cerca de uns 12 erros que eu cometia. Tá? Que fizeram muita diferença quando eu deixei de cometê-los, ou pelo menos melhorei, né? Diminuí a incidência deles no meu dia a dia. Mas nesse vídeo eu só vou falar com vocês 6 deles, né? Eu separei os 6 que eu achava mais relevantes, porque se eu fosse falar sobre todos eles aqui, vocês não teriam paciência para assistir até o final. Assistam o vídeo, se vocês gostarem desse assunto e quiserem ouvir os demais, comenta aqui, tá? Que eu vou preparar um novo vídeo para vocês. E aproveita esse ensejo, já curte o vídeo, já se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas publicações. Acesse aqui na descrição, eu coloquei uma playlist sobre essa formação de base que eu acabei de comentar. Acredite que essa linha de raciocínio que eu tô seguindo com vocês, ela tem fundamento, tá? A gente já quer correr, né, para coisas práticas. Acredito no anseio de vocês, entendo, eu passei por isso. Mas tenham cautela. A preparação, ela não é simplesmente você agir. A prática, ela é fundamental, mas mais do que a prática é o planejamento, ok? Bom, vamos então ao que interessa agora. Então vamos lá ao primeiro erro. Fazer resumo é uma das estratégias que são mais utilizadas pelos vestibulandos. E eu mesma usei dessa estratégia, até porque eu acho que eu fui meio compelida, porque você vê que todo mundo faz resumo na sala. De certa forma você entra, né, você entra naquela sintonia e sai resumindo. Mas isso só começou a dar certo pra mim quando eu decidi parar de fazer resumo de todas as matérias. Então, o que eu quero dizer com isso? No começo, eu fazia resumo de tudo que eu lia, de tudo que eu ouvia. Eu fazia resumo meio que como algo automático, né? Você vê todo mundo fazendo e entende que você tem que fazer também. Só que o que eu fui percebendo? E eu percebi isso principalmente no segundo ano, quando eu parei para perceber, né? Essa que é a grande questão. A gente fica insistindo em certos métodos e não para avaliar se ele está funcionando. É isso que tem que mudar. E se você estiver começando a estudar agora, aproveita essa dica e já faz isso desde o começo. Você vai economizar tempo. O que acontecia comigo? Eu percebi que isso estava me tomando muito tempo. Eu estava perdendo de aprender informações adicionais que os professores passavam em aula, porque enquanto eu estava tentando lá escrever, correndo, algo que ele tinha dito sobre um assunto, ele já estava em outro assunto, e quando eu tentava, né, acabava ali, tentava prestar atenção no que ele estava falando naquela hora, eu já tinha perdido a linha de raciocínio e não conseguia mais acompanhar. E isso também foi me gerando acúmulo de matéria, porque resumir dá trabalho, leva tempo. Então eu percebi que ler a matéria, fazer exercícios, ouvir a aula e ainda fazer resumo de tudo, não dava. Eu não tinha tempo para tudo isso. E mudar essa estratégia valeu a pena. Tem muita gente que faz mapas mentais, eu acho maravilhoso, lindo de ver, acho muito prático, mas eu não consigo fazer muito bem. Eu tô treinando, né? Logo eu coloco um mapa mental lá no meu Instagram para vocês verem, mas eu ainda tô aprendendo. Aproveitando falando no Instagram, para quem não me segue ainda lá, o perfil é MadMadMe, eu vou colocar aqui para vocês verem, me sigam lá, vou começar a colocar dicas lá que eu não falo aqui no YouTube também, beleza? Então agora vamos lá para o erro número 2. No material que eu usava para estudar, eu tinha, para todas as matérias de cada disciplina, tinham 20 exercícios para serem resolvidos, exercícios de múltipla escolha mais 2 dissertativos, isso por aula. Como eu tinha no mínimo 6 aulas por dia, isso dava pelo menos 120 exercícios objetivos para serem resolvidos todos os dias. Como eu estudava 4 horas por dia em média, né, se a gente considerar aí os 5 dias da semana, isso daria 20 horas de estudo em casa por semana.
Considerando as 120 questões por dia, em 5 dias de aula são 600 questões. Ou seja, eu teria mais ou menos 2 minutos para resolver cada questão. Isso se a gente desconsiderar que eu teria que também ler a teoria dessa matéria. Inviável. Isso que a gente ainda não está falando de redação, simulado, leitura obrigatória, no caso dos vestibulares, e que tem obras literárias para serem lidas também. E aí, o que a gente faz? É fato que algumas matérias vão atrasar. O que você vai começar a perceber é quais são as matérias que são mais importantes para que você possa dar mais atenção a elas. Você não vai conseguir, muito provavelmente, resolver todos os exercícios e ler todas as teorias de todas as matérias. E isso você só vai perceber estudando. Não se sinta culpado. Combinado? Agora, terceiro erro. Não dedicar mais tempo para aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Esse eu acho que é um erro clássico. Porque o que acontece? A gente acaba, naturalmente, se dedicando mais àquelas matérias que a gente gosta mais. E, além disso, o meu cronograma de estudos, no primeiro ano, ele era baseado no cronograma de aulas do curso. Eu tinha lá minhas aulas, como eu falei, eram no mínimo 6 aulas por dia, tinham dias em que eu tinha 10 aulas. Então, a matéria que eu tinha naquele dia era a matéria que eu estudava. Dentre todas aquelas disciplinas, havia as que eu tinha mais facilidade, as que eu mais gostava e as que eu tinha mais dificuldade, ou até mesmo que não era nem questão tanto de dificuldade, mas era questão de que ela era mais trabalhosa mesmo, principalmente para a parte de resolução de exercícios. E matemática é um exemplo disso. Ela era o meu ponto fraco, era quando eu fazia meus simulados, meus exercícios, era a matéria que me gerava o menor índice de acertos e que eu acabava dedicando o mesmo tempo, por exemplo, que eu dedicava a português, que é uma matéria que eu ia muito bem. Um outro erro que eu encaixaria aqui dentro desse tópico é o erro de se dedicar desde o início mais às matérias específicas daquele curso que você quer prestar. Tudo bem, existem editais que têm um peso maior para aquelas provas, por exemplo, no caso de medicina, é muito comum biologia e química ter um peso maior. Tem algumas provas que física acaba entrando com um peso maior também, como é o caso da UniOeste. Mas e no seu caso? Você leu o edital? Existe um peso maior para você? Não adianta você se dedicar mais se você não sabe se vai ter um peso maior logo de cara. O Enem, por exemplo, para algumas universidades tem esse peso, para outras não. Na Unila, que foi onde eu passei, é peso 1 para todas, então não faria diferença. Adianta você dedicar tanto tempo para as específicas já lá no começo da preparação e negligenciar outras matérias que você precisa para chegar nessa segunda etapa? Então, avalia. Não existe um certo ou errado aqui. Existe a preparação estratégica. Vamos então agora para o quarto erro. Passar para novos assuntos sem esgotar suas dúvidas do assunto anterior pode ser um problema. E, em algumas matérias, foi um problema para mim. Porque é uma questão óbvia. Existem vários assuntos que são cumulativos. Então, se você passa para o próximo sem entender o anterior, você não vai entender todos os que vão vir a seguir. Eu até encaixaria aqui, dentro desse erro, o não usar assistências do cursinho. No meu primeiro ano, eu tentava passar o menor tempo que eu conseguia dentro do cursinho. Foi dos meus erros, mas que nem estão elencados aqui nessa lista que eu passei para vocês. E aí, para isso, eu acabava não indo muito em assistência. E as poucas vezes que eu procurei, tinha fila, e eu acabei desistindo e nunca mais eu fui. Só que assim, não façam isso, tá? Então, esgotem o assunto. Só passem para outro se vocês verem que é um assunto que não é cumulativo e se vocês já tiverem feito uma avaliação prévia dos assuntos que mais caem na sua prova e aquele assunto não é um desses. Aí talvez valha a pena você deixar ele para depois, para em algum momento você tentar resgatá-lo numa revisão. Mas não é uma regra. Eu não seguiria por esse caminho, do modo geral. Quinto erro. E aqui eu falo Enem, mas não é só Enem. É para qualquer prova que você vai realizar. Para mim, o que pegou foi Enem. Porque como é que funcionava lá quando eu estudava? Tá? Eles forneciam apostilas para os exercícios, só que além daqueles 20 exercícios que eu comentei com vocês já, havia uma apostila extra só para Enem. E aí, com aquele cálculo de tempo que eu fiz para vocês, que vocês já viram como é que ficava, as apostilas dos exercícios de Enem ficavam para lá. E aí, uma semana antes da prova, eu fiz aquele super intensivo de questões e revisões para o Enem. E só aí que eu percebi como era diferente aquelas questões para as questões que eu vinha realizando o ano inteiro. E aí eu percebi que a estratégia para a resolução da questão do Enem, ela é muito diferente da resolução de questões de vestibulares normais, os vestibulares próprios de cada universidade. E não é nem uma questão de dificuldade, é uma questão de diferença. Elas são diferentes. É um olhar diferente, é uma abordagem diferente. Até os assuntos, muitas vezes, também são diferentes. Gente, eu acabei resolvendo uma visita aqui durante a minha gravação. Vem cá. Ela é um pouco brava, sabe?
Olha lá, Memel. Essa aqui é a minha primogênita. Oi, Memel. Dá um oi pra todo mundo lá, Memelzinho. Vamos agora ao 6º erro. Treino. Treino é fundamental. Treino em redação, eu já falei isso em outros vídeos aqui, tem que acontecer. E o que eu errava no meu primeiro ano de preparação? Eu sempre achei que eu escrevia bem, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de português, escrevo desde os meus 8 anos. Só que era assim, eu escrevia textos livres, ideias que me vinham à cabeça, eu soltava no papel, as pessoas elogiavam e eu acreditava que aquilo era escrever bem. Mas redação para a prova não é a mesma coisa. Você não adianta só você seguir regras gramaticais e ortográficas, que isso eu seguia. Você precisa seguir modelos. E escrever dentro de uma caixinha, isso pra mim, foi o ó. Nesses casos, principalmente em casos como eu, que acreditava que escrevia bem, e aí na primeira redação para correção que eu mandei pro cursinho veio lá uns 660. Aí eu fiquei com aquela, né? O que eu fiz, né? Eu escrevo tão bem? E aí eu descobri que não. Que saber escrever, né, saber usar regras não quer dizer que você sabe escrever para aquela determinada categoria, né, que no caso aqui é a prova de redação. E não só a categoria de prova de redação, porque o Enem tem uma característica muito específica, outros vestibulares, outras provas têm características completamente diferentes. Então você precisa se encaixar num padrão. E como é que você vai se encaixar nesse padrão se você não está acostumado a ele? Treinando, praticando. E eu não era muito boa com essa prática. No curso, eles davam pra gente uma redação por semana, que era obrigatória para correção. A gente entregava numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte vinha a correção. E além dessas, nós recebíamos mais 4 propostas de redação semanais, que você poderia entregar junto. Essas não eram obrigatórias, mas que você ali, né, tinha correção, tinha os comentários do professor para você poder se aperfeiçoar. Então, o que eu posso dizer para vocês que eu fiz nesse primeiro ano em que eu agi errado? Eu não fazia nem essas propostas que eram obrigatórias na íntegra. Eu acho que de todas as propostas do ano, eu devo ter feito um pouco mais da metade. E dessas outras, então, extras que eles entregavam para fazer, eu acho que eu não devo ter feito nenhuma, ou uma ou duas. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês os acertos, que não necessariamente são correções desses erros, são outras atitudes que eu implantei na minha vida de estudo e que deram certo. Então, não deixe de assistir, combinado? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!